Aleluia! Glória a Deus! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite na nossa live pelo Instagram, pelo Facebook. Muito bem-vindos em Abrindo a Bíblia com você. Quero louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus pela tua casa. Você que está no Instagram, por favor, clica aí na asa delta e convide tantos quantos amigos você puder convidar. Você que está no Facebook, compartilhe essa live. Eu tenho certeza que Deus está te levantando como pastor, como pastora dos bastidores. Existem amigos do seu Facebook, no seu Instagram, que não são meus amigos ainda e que precisam ouvir uma palavra abençoadíssima de Deus para a sua vida. Quero lembrar você que nós já voltamos com os nossos cultos presenciais. Nós tivemos um culto domingo ao Senhor, atraindo a presença do Abba, e foi uma noite muito gloriosa, foi uma noite de muita manifestação da presença de Deus. Nós estamos com os cultos ao Senhor na quinta-feira, às 19h30, também aos domingos, às 19 horas, lembrando que todo sábado, às 9h30, nós temos o Levantando com Jesus na página do Ministério, pelo Facebook. À noite, às 20 horas, nós temos o culto dos jovens, e nós estamos avançando, conforme nós vamos entendendo e discernindo clareza, nós vamos avançando do Senhor. Então aí, convide o seu amigo, compartilhe essa live, em nome de Jesus. Mais uma vez, está aqui comigo essa equipe aqui de profetas, balizadores, amigos mais chegados que irmãos. Estão comigo aqui o pastor Ariel, está comigo aqui o Kim, amigos de longa data. A palavra do Senhor diz assim que em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. E nós estamos aqui numa equipe gloriosa aqui, para ser instrumento de Deus na sua vida, para ser instrumento de Deus na sua casa. Aleluia! Amém, meu irmão. Eu profetizo, eu determino, louvado seja Deus. Eu profetizo e determino sobre a tua casa, sobre a tua família. Primeiro eu quero profetizar, declarar e decretar sobre a sua casa e sobre a sua família, que vocês alcancem, que vocês construem, que vocês conquistem, que vocês sejam tudo aquilo que está escrito ao seu respeito. O salmista diz assim que todos os meus dias foram escritos em um livro, e antes mesmo de eu existir, todos os meus dias estão registrados no livro do Senhor. Então tudo aqui, eu não estou aqui falando de predestinação, não estou falando de livre-arbítrio, mas eu quero dizer que uma atitude não define você, mas um posicionamento sim. Uma atitude não define, mas um posicionamento pode alinhar você muito, muito positivamente, espiritualmente e ministerialmente falando, por resto da sua vida ou para perpetuar na sua descendência. Eu quero orar. Eu costumo dizer que sempre o melhor começo é a oração. Deus, nós adoramos o teu nome, nós apresentamos cada casa, cada vida, cada família, que essa transmissão, que essa live está alcançando. Aqueles que estão assistindo conosco online, aqueles que vão assistir depois. Eu peço, meu Deus, uma unção diferente nessa noite. Eu peço, meu Senhor, uma unção que despedaça o jugo, uma unção tão grande, uma unção tão tamanha, que você vai ser, aquele que está caído vai ser levantado, aquele que está meio que cambaleando vai ser agora afirmado, será posicionado pelo Senhor. Se porventura uma enfermidade tem tentado acometer você, tem tentado te resistir, tem tentado te denegrir, te desanimar, eu profetizo e determino, como na cruz do Calvário, toda dor, toda enfermidade foram levadas na cruz.
você nesse momento possa colocar a tua mão no teu coração, na tua mente, aonde você puder colocar a tua mão. Em o nome de Jesus eu preciso que você me empreste o seu coração nesses minutos, que você me dê de presente esses minutos, principalmente ao Senhor, a tua atenção, e vamos mergulhar nele. Que Deus transborde, abunde e superabunde, em o nome de Jesus Cristo, que Ele venha trazer clareza para você, para esse tempo do avanço no Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Querido, nós estamos aqui no mais uma vez, nessa live, abrindo a Bíblia com você. Então não é possível nós abrirmos a Bíblia se nós não abrirmos o coração. Não é possível nós permitir que o Espírito da profecia, que o Espírito da Bíblia, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em você. Então não tem como nós abrirmos a Bíblia se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não permitirmos que o nosso entendimento venha a ser aberto pelo Espírito. A palavra do Senhor diz assim, que a sua palavra é mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Amém? Então deixa o Senhor hoje, no teu coração, na tua mente, no teu espírito, deixa o Senhor dissecar você. Deixa o Senhor dissecar você camada por camada. Porque Deus tem um plano com você. Por que Deus tem um plano com você? Porque Ele tem um plano com a igreja. Ele tem um plano com a noiva. Jesus, Ele nunca disse que Ele era o nosso Pai, mas quando Ele estava para ser assunto aos céus, Ele disse assim: eu não vos deixarei órfão. Então você não é órfão, você não é bastardo, porque nós recebemos, como na penúltima live, nós recebemos um espírito de adoção, a qual clamamos Abba Pai. Então você precisa entender que são dias muito decisivos. São dias que nós precisamos sermos cirúrgicos, incisivos. É o momento que a igreja do Senhor está passando, enfrentando, que a igreja precisa ser um sniper do Senhor. Entender a direção do vento, a velocidade do vento, analisar a pressão barométrica, fazer cálculos, fazer contas, se preparar, criar um ambiente. E então o sniper, quando está tudo pronto, preparado, tudo calculado, então o sniper vai, puxa o gatilho para que possa atingir o alvo. Eu acredito que a mensagem dessa noite, pastor Ariel, pode se tornar aqui um gatilho de transformação na tua vida. Na última live nós falamos sobre maduro, que um homem maduro, somente um homem maduro pode andar em unidade. Por isso nós temos observados, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu deixar claro aqui no abrindo a Bíblia com você, deixa eu deixar claro. Por isso que alguns ministérios não é a mesma coisa que o corpo de Cristo. As pessoas confundem ministérios com o corpo de Cristo. Nós podemos subentender que o ministério é uma visão que Deus deu, uma chamada incrível que Deus deu para um homem que ouviu Deus, se aproximou do Senhor, um visionário. Então ele recebe um direcionamento, e o ministério que ele representa, o ministério que nasceu, tem muito a ver com o caráter e com o chamado que ele recebeu do Senhor. Uma coisa é você ter um chamado, e outra coisa é quando o chamado tem você. E nós falamos sobre homens maduros vão andar em unidade. Por que nós temos observado muitos ministérios não andando juntos uns com os outros, enquanto o corpo de Cristo? Porque falta maturidade. Eu não estou aqui para acusar, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para falar de mim enquanto membro no corpo de Cristo, do qual cabeça é Cristo. E nós falamos que a ansiedade, ela faz você esperar aquilo que você deveria na verdade é fazer, ou faz você fazer em um momento que na verdade você não tem que fazer, você tem que esperar. Quem nos acompanhou no culto domingo aqui no Ministério Levante, Nova Mutum, eu falei muito pontual
sobre a diferença de uma pessoa que espera e de uma pessoa que depende de Deus, de um homem, de um filho que espera porque ele fez alguma coisa, ele produziu algo, então ele entende que Deus ele é quase que obrigado, porque ele fez alguma coisa, que Deus possa dar, tenha que dar o resultado. Mas a pessoa que depende do Senhor não. Ela continua a sua caminhada, ela depende do Senhor e ela tem essa convicção no seu espírito que tudo está no controle do Senhor. Aquele que espera se frustra, não rompe, não avança, não cresce, não conquista, porque a mente dele ainda está cauterizada, que para que Deus faça alguma coisa para ele, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa pagar pela graça, ele precisa pagar pela bênção, ele precisa pagar pela herança. E não, a pessoa que vive, faz algo, espera o fruto, o benefício, o resultado. É por isso que eu disse na última live que Jesus pregava para que ninguém entendesse, que Jesus falava para que ninguém ouvisse. Por quê? Ninguém poderia, não era tempo de ninguém se converter ao Cristo vivo. Por quê? Porque o Cristo vivo só tem benefícios, mas o Cristo morto e ressurreto tem uma eternidade. Então alguns homens só passaram a entender o que Jesus falava, o que Jesus pregava no pós-cruz, no pós-ressurreição, na pós-ascensão e após inclusive a descida do Espírito Santo. Então você tem que entender que quando Jesus disse assim para Pedro: o que te faço não entendes agora, mas entenderás depois. Tem coisas na sua vida que você está vivendo hoje, existem coisas na minha vida, nas nossas vidas, que nós estamos vivendo hoje, que nós não conseguimos compreender. Por quê? Porque ainda nós não estamos lapidados, nós não estamos aptos, nós não ainda estamos maduros para estar nesse ambiente de entendimento, mas Deus já está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que às vezes nós temos a sensação que perdemos o controle? Porque nós não estamos entendendo. E nem sempre o você não está entendendo significa que Deus não está no controle. Você entendendo ou você não entendendo, Deus está no controle. Então nós falamos muito sobre esse quesito de maturidade para a unidade. O homem, conforme vai amadurecendo, ele vai deixando os seus medos, ele vai deixando os seus caprichos, por causa das suas experiências com Deus, ele vai entendendo, ele vai assimilando que todas as vezes, eu disse isso para um casal esses últimos dias, que para mim o maior milagre não foi Pedro andar sobre as águas. Para mim o maior milagre foi Pedro descer do barco. Porque quando a Bíblia diz assim que todos viram Jesus vindo sobre as águas, e todos tiveram a mesma impressão, é um fantasma. E Jesus: não, sou eu. E Pedro disse assim: se és tu, Senhor, mande eu ter contigo. E Jesus disse: então vem. Queridos, todos estavam no barco, todos ouviram Jesus dizer vem, mas só um teve a coragem de descer do barco. Talvez hoje, querido, alguns homens, por causa das suas experiências, e eu disse assim que hoje eu não tenho problema em descer do barco. Hoje eu entendo no meu espírito que mal Jesus termina de formular a frase dizendo vem, eu já me jogo. Eu costumo dizer que eu sou que nem miojo, 3 minutinhos eu já estou cozidinho, eu não faço charminho para o Senhor. Então muitos homens, muitas mulheres às vezes almejam de uma forma subjetiva, almejam de uma forma ministerial, espiritual, andar sobre as águas. Se você tiver que almejar alguma coisa nesses dias, não é andar sobre as águas, mas é ter a coragem de descer do seu barco. Por que existem algumas pessoas que vão mais longe e há outras pessoas que vão em alvos cultos? A diferença está em você ter coragem de descer do barco do seu ministério, do barco da sua vida, do barco da sua segurança. E nesses últimos dias aí, muitos escândalos estão acontecendo. Isso não pode ser novidade. Isso não pode nos pegar de surpresa, porque Jesus disse que isso aconteceria.
Jesus profetizou. Olha, eu desafio você, querido, querida, profeta do Senhor, eu desafio você a mergulhar no capítulo 24 de Mateus. O que nós estamos vivendo hoje, Jesus disse que aconteceria. O que nós não podemos é usar de subterfúgio, de meios de covardia, para nós nos promovermos na desgraça do outro. Eu não posso pensar que eu estou bem porque eu olhei um irmão caído. Se o meu irmão caiu, eu não posso dizer que eu estou bem, se eu entendo o corpo. Se eu entendo o corpo e o meu irmão está sofrendo, o apóstolo Paulo diz assim que todo o corpo sofre. Eu tenho ouvido nesses dias pessoas dizerem assim: eu não preciso ir na igreja, porque eu sou igreja. Deixa eu te falar uma coisa, querido, você não está errado. Uma meia verdade é pior do que uma mentira inteira. Uma meia verdade pode destruir estruturas humanas e espirituais em pessoas, em ambientes. Uma meia verdade pode trazer uma maior tragédia, uma pior consequência. Uma meia verdade pode trazer uma desgraça maior do que uma mentira completa. Então essa questão de eu ser igreja é uma meia verdade. Por quê? Porque existe um complemento. O apóstolo Paulo diz assim que eu não posso deixar de congregar como costume de alguns. Querido, querida, por favor, abra o teu olho. Quem que tu está ouvindo? Quem que está ministrando no teu coração? Volte a ler a Bíblia. Volte a estudar a palavra do Senhor. Você precisa receber uma revelação, não na tradução da Bíblia que você está estudando, que você está fortalecendo, alimentando o teu espírito. Você só receberá uma revelação baseado na palavra fundamentada nos princípios do Senhor. Agora as pessoas, elas escolhem uma tradução da Bíblia que vai ser uma cruz ortopédica para ela, e elas se baseiam na tradução. Não existe revelação sobre uma tradução. A revelação vem sobre a palavra do Senhor, e Ele vela para cumprir. Então nós falamos na última live sobre maturidade. Nós precisamos ficar atento em quem está ministrando no teu coração. Os espirituais, o uau, vão dizer que quem ministra no meu coração é o Espírito Santo. Igual alguns discípulos disseram assim: olha, eu sou de Paulo. Outros disseram: eu sou de Apolo. E os mais carnais gritavam: eu sou de Cristo. Né? Então a gente precisa, para quem você está emprestando o teu ouvido? Quem que está falando no teu coração? Eu também escuto o Espírito Santo, mas eu também escuto pessoas que falam no meu coração. Então a ansiedade, pastor Ariel, Kim, vão me roubar de um lugar em Deus. A ansiedade, o maior propósito da ansiedade é tirar você de um lugar em Deus. Agora o maior propósito do Espírito Santo também é tirar você de um lugar em Deus. Pastor, você está louco? Não, deixa eu terminar. Por isso que eu falo que meias verdades podem trazer tragédias piores e às vezes consequências danosas muito mais do que uma mentira inteira. O Espírito Santo todos os dias quer te tirar de um lugar em Deus e te colocar em outro lugar muito maior, muito mais abrangente em Deus. Deus quer te tirar de um lugar bom e te colocar em um lugar melhor. E nós falamos muito sobre maturidade. Isso tudo está ligado à maturidade. Falei também na última live que nós precisamos conhecer a dinâmica relacional. Falei também que Jesus parou exatamente onde Marta o encontrou. E quando Marta impediu o avanço de Jesus no propósito determinado, Jesus ele parou de dar ouvido para Marta. E ele chamava por Maria, por quê? Porque Maria ela sabia preparar o ambiente.
nós temos visto muitas pessoas celebrando desgraças alheias. Eu consigo acreditar hoje que o diabo não está trabalhando. Ele levanta 2, 3 irmãos no meio do corpo e ali já começa a perpetuar uma desgraça. Eu quero falar um pouco, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deixa Jesus chegar. Deixa Jesus parar no momento dele, não no seu momento. Eu preciso permitir que Jesus pare no momento dele para a minha vida. E não eu ter uma percepção egoísta e fazer com que Jesus pare no momento dele, na minha vida. No momento meu na minha vida. Eu preciso que ele pare no momento dele na minha vida. Porque nós precisamos discernir. O que é uma pessoa inocente? Uma pessoa inocente, ele não tem maldade. E uma pessoa ingênua, ele não vê maldade. Se o inocente não tem maldade e o ingênuo não vê maldade, eu quero que você abra um texto comigo. Abra comigo, por favor. Vamos orar mais uma vez depois da leitura da palavra. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3, por favor. 1 Coríntios 3. Isso. 1 Coríntios 3, versículo 10. Preste bem atenção. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Algumas traduções estão dizendo como sábio construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Vou repetir. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, esse dia está falando do dia do Senhor, esse dia está falando do dia, não tem a ver com você, por favor, não tem a ver com aprovação ou com reprovação da sua pessoa. Na maioria das vezes aqui tem muito a ver com as suas obras, com as minhas obras, se elas serão aprovadas ou reprovadas. Eu vou entrar em um lugar aqui meio que de desconforto, ok? Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Pai, nós te damos graça por essa palavra. Espírito Santo, ministra conosco, fale no nosso coração, fale no nosso espírito, seja feita a tua vontade, ministre, vai arrancando toda cauterização de mente, toda dureza de coração, porque nós estamos aqui no abrindo a Bíblia com você, em favor do noivo, em favor do reino, em favor do rei, em favor da noiva. Nós estamos aqui para sermos, Pai, no Senhor, lapidados, aplainados, ajustados. Nós acreditamos que estamos vivendo o tempo do prumo na mão de Zorobabel, aonde a igreja, nós seremos aferidos de cima para baixo.
é verticalmente, não de nós para Ele, mas dele por nós, e isso tem muito a ver com a intenção do nosso coração. Então, como eu estava dizendo sobre essa questão, que uma meia-verdade pode trazer consequências danosas muito mais do que uma mentira completa. Algumas pessoas têm dito assim: eu não preciso ir para a igreja porque eu sou igreja. Sim, você é igreja, mas você não vai encontrar, você vai encontrar na Bíblia que você é igreja, que você é o corpo, que você é o templo, mas você não vai encontrar na Bíblia que você não precisa estar no meio do corpo. Se você está com essa convicção e você permitiu que o espírito de anticristo entrou na tua cabeça, entrou na tua mente, tomou lugar da voz do Espírito Santo no teu coração, então você vai ter que chegar na tua casa e pelo menos todas as epístolas paulíneas, as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve, que em torno de 70% ele está ratificando o calor, o mover, a fusão do corpo. Você tem que rasgar. Porque, querido, eu coloquei na chamada para a live de hoje, eu coloquei algo que eu vou tratar agora. Os mercenários. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não estou aqui para bater na noiva na igreja, uma que ela tem marido e eu sou a noiva, eu sou a igreja. Mas eu estou aqui como parte do corpo, junto contigo, nós podemos nos ajustarmos uns aos outros, lapidarmos uns aos outros. Mas eu coloquei na chamada assim: os mercenários, eles exploram a inocência ou se fartam da ganância das pessoas. Eu disse há alguns minutos que o inocente não tem maldade e que o ingênuo não vê maldade, mas o mercenário não. Nós vamos ver a história do profeta Balaão, que queria enriquecer, queria ganhar dinheiro. Então ele foi contratado, ele se vendeu, o rei descobriu que somente um profeta da nação de Israel, do povo de Deus, que profetizasse desgraça contra o povo de Deus, aquele rei teria êxito. E por 3 vezes, eu não quero me ater nessa história, mas é só para balizar, por 3 vezes ele abre a boca para amaldiçoar e abençoa o povo de Deus. Então Balaão representa, e a Bíblia, Jesus, ele deixa muito claro em Apocalipse, que nós precisamos lutar contra a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão tem muito a ver com o principado de Mamon. Pessoas de dentro do corpo de Cristo, pessoas que fazem parte do corpo, que são corpo, são membros, da qual o cabeça é Cristo, tem tentado usar de subterfúgio, muito covardemente, para tirar proveito. Então o mercenário, ele não explora a inocência, porque ninguém pode tocar na inocência. O apóstolo Paulo diz assim, pastor Ariel, que nós precisamos ser maduros para a inocência e meninos para a ganância. Precisamos amadurecer para a inocência, ou seja, precisamos todos os dias crescer em inocência e deixar de lado a ganância. O apóstolo Paulo, ele enfatiza muito isso. Você pode procurar na tua Bíblia. Agora o mercenário, ele só vai ter êxito em um lugar que tem ganância, porque não tem como o corrupto, não tem como o corrompido atuarem, não tem como o corrompido tirarem proveito se não tiver um ambiente propício. Um ambiente propício pode muito sim preparar o ambiente para uma pessoa corrompida e para um corrupto. Sem o ambiente, o corrupto e o corrompido não tem êxito. E uma das ferramentas que o corrupto e o corrompido precisa é de pessoas com ganância. Nós poderíamos falar aqui de Alexandre Latoeiro, nós poderíamos falar aqui de Ananias e Safira, nós poderíamos falar aqui de
Poderíamos falar de muitas outras pessoas aqui que gananciosamente almejaram tirar proveito do corpo. Nadab e Abiú, Sambalat e Tobias, pessoas que se achavam prontos para fazer aquilo que homens que foram preparados por Deus estavam fazendo. Você precisa respeitar o processo de Deus. Nós precisamos, como igreja, respeitar o processo de Deus para as nossas vidas. Então o mercenário não explora a inocência das pessoas, porque quem protege, quem guarda a inocência e a ingenuidade do corpo de Cristo ainda e sempre continuará sendo o Espírito Santo. Por isso que uma meia verdade é pior que uma mentira inteira. Satanás não mentiu para Adão e Eva: olha, se você comer, você vai ter reconhecimento. Ele não mentiu. Querido, nós precisamos entender: os mercenários que atuam em alguns ministérios, os mercenários que alguns têm tomado proveito de você, não foi na tua inocência, não foi na minha ingenuidade, foi na minha ganância. O mercenário, ele só pode desfrutar de um ambiente de ganância. Certa feita, escute o que eu vou dizer, no ano de 2006, foi determinado que um pastor, um profeta, profetizasse e atuasse nas igrejas que tinha na cidade do interior de São Paulo. E quando foi determinado, meio que obrigado, o meu coração fechou. O meu coração fechou, estou falando de 2006. O meu coração fechou de tal forma que eu cheguei no meu pastor na época e para sua esposa, eu disse assim: olha, fechou o meu coração. E eu ouvi mais ou menos assim: ainda bem que o pastor presidente aqui sou eu, amém. E aí o último dia da campanha dele, da cruzada dele, era na igreja que eu era pastor no interior de São Paulo. E naquele dia eu senti muito forte no meu espírito, pastor Ariel, de eu ficar na recepção da igreja, de eu ficar na porta da igreja. E de repente parou um carro, desceu um homem muito bem vestido, de terno, aquelas maletas 007, quem é da minha época vai lembrar, estava no auge da época. Então ele desceu com uma maletinha 007, tinha 2 diáconos na porta e eu do lado. Ele colocou a mão sobre o meu ombro, olha só, pastor Ariel, colocou a mão sobre o meu ombro. A igreja estava lotada naquela noite, era um sábado à noite, era o último dia da campanha dele. Ele colocou a mão sobre o meu ombro e pensou alto assim: a casa está cheia, hoje eu vou sair daqui com tudo. Aí ele virou para o obreiro que estava do lado e disse assim: ó, cadê o pastor da igreja? O obreiro só fez assim, ó. Aí, você que é o pastor, me olhou de cima e embaixo, né? Eu não sei porque as pessoas têm dificuldade de ver em mim pastor. E aí eu peguei com muita paciência, eu peguei no terno dele assim, no colarinho dele, dei uns 4, 5 passos para fora do ambiente da porta, mas para a rua. Eu falei no ouvido dele e disse assim: cara, aqui tem homem de Deus, aqui nós fazemos um trabalho sério, e eu não vou permitir que um picareta venha aqui bagunçar um trabalho sério. Eu falei assim: eu vou deixar bem claro para você que você só está ministrando aqui porque eu estou sob a ordem do meu pastor, porque se não fosse eu não permitiria de forma alguma, em hipótese nenhuma. Eu falei assim: se você falar de dinheiro, de oferta em cima daquele altar, eu vou te tirar de lá no tapa. Eu falei assim: deixa só Deus te usar. Desse jeito, eu estou falando 2006. E ele começou a pregar, eu estava sobre uma palavra, eu estava submisso ao meu pastor. E ele começou a pregar os primeiros 30 minutos pedindo perdão, pastor Ariel. Quem não sabia de nada, foi um mover tremendo. De repente ele começa a pregar e Deus usa ele tremendamente. O ministério geral já tinha preparado uma oferta para ele, só que eu tinha entendido no meu espírito também uma oferta de honra. No final eu disse assim: olha, esse aqui é para você, Deus ministrou comigo e eu quero te dar um conselho a partir de hoje. Não deixe essa chama mercenária tomar lugar de uma chama missionária.
A partir de hoje, deixa só Deus usar você. Aquele homem pediu perdão, depois teve um momento de conserto no ministério, porque ele deixou algumas consequências. Mas ele só não teve êxito, porque ali tinha um homem, ali tinha um ambiente que não tinha nada a ver com mercenário. Não tinha um ambiente corrupto, não era um ambiente corrompido. Então eu não sei qual ou quais, e às vezes as pessoas pensam que a área mercenária só tem a ver com valores financeiros. Não. Tem pessoas que se vendem e não percebem. Uma verdade mal usada fere muito mais do que uma mentira. Quer ver um exemplo? Pedro, na circuncisão, ele estava protegendo ele mesmo. Por quê? Quando os discípulos de Tiago chegavam, ele partia para o lado deles e dizia: eu sou da circuncisão. Quando os discípulos de Tiago iam embora, ele voltava para os gentios e ele se portava como os gentios. Um belo dia Paulo levanta, os caras quase foi para o octógono. A Bíblia diz assim que Paulo resistiu Pedro face a face. Por quê? Porque Pedro queria se proteger e Paulo queria proteger o Evangelho. Pedro, pela circuncisão, queria proteger a si próprio, mas quando Paulo fala de circuncidar Timóteo, Paulo não estava protegendo a ele, Paulo não estava protegendo a Timóteo, que ele denomina como verdadeiro filho da fé. Paulo, ele começa a proteger o Evangelho. Então meu conselho para você nessa noite, se eu puder dar um conselho para você, juntamente com a voz do Espírito Santo, se você permitir, essa pessoa que ouve a Deus aqui do lado de cá, ministrar, falar o teu coração, por favor, volte para a verdade das Escrituras, volte para um lugar de dependência e não de um lugar de espera. Volte para esse lugar onde você não vai permitir um ambiente corrupto, onde você não vai permitir uma manifestação de corrupção, porque o seu ambiente é um ambiente de adoração. O teu altar é um altar de santidade, um altar de amor, um altar de temor ao Senhor, e não vai vir qualquer cabeça de bagre bagunçar aqueles que Deus tem levantado como cabeças de tribo nesses dias em favor da sua igreja. Nós estamos correndo para o alvo, mas se nós não vigiarmos, nós podemos sucumbir. Então é muito importante, Paulo fala muito sobre o pecado contra o corpo e o pecado fora do corpo, mas isso eu quero falar uma outra vez. Nós ficamos brigando demais. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O reino dos céus, pastor Ariel, Kim, o reino dos céus não trabalha para te dar razão. A vontade do reino dos céus não é te dar razão. A vontade do reino dos céus, ele quer fazer você um homem livre, uma mulher livre, livre de viver um ambiente corrupto, corrompido, mas um ambiente de adoração. A nossa alma quer mostrar quem está certo. Então, em uma unidade, uma pessoa madura, se tem uma coisa que não cabe, se tem uma coisa que não se encaixa, é a vontade da nossa alma, porque a nossa alma vai estar sempre degladiando com o nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito é livre. O nosso espírito veio de Deus e o nosso espírito volta para Deus, mas a nossa alma é egoísta. A nossa alma, ela fica lutando, porque ela quer mostrar, ela quer provar para todo mundo que ela está certa. Nós precisamos escolher. Eu continuo com um amigo, eu continuo na presença, ou eu vou trocar um amigo, a presença de Deus, por ter razão. Não cabe, é antagônico. É plenamente possível. Não estou falando de nós vivermos um chamado, uma chama de ajuntamentos religiosos. Não tem a ver com ajuntamentos religiosos, tem a ver com o propósito do reino, respeitar as movimentações. Às vezes o ministério, o meu ministério, o seu ministério, às vezes não flui, porque ao invés de cooperar, nós estamos competindo. Nós falamos algumas coisas aqui fora, que não é uma verdade aqui dentro. O Espírito Santo, nesse exato momento, sabe o que o Espírito Santo está esperando? Esperando o quê, pastor? Alguém que quer ser livre.
O Espírito Santo está esperando por mim. O Espírito Santo está esperando por você. Não troque a chama missionária pela chama mercenária. Isso é do dia a dia. Escute, deixa eu te falar algo. Uma atitude não pode definir você, mas um posicionamento sim. Uma atitude não te define. Por exemplo, eu posso ter uma atitude hoje com o Ariel e ter uma atitude diferente amanhã com o Kim. Mas o meu posicionamento hoje em relação, em favor da vida do Ariel, da vida do Kim, da sua vida, pode me definir. Uma atitude não, mas um posicionamento sim. Deus disse assim para Caim: o teu desejo vem contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O que Deus estava falando, Caim? Não é difícil. Caim, você está entrando num lugar que você vai ter problema. Essa atitude vai manchar você. Mas se você se posicionar, você vai mudar a tua história. Caim, deixa eu te falar uma coisa. O problema não é a oferta. Na verdade, o problema nunca foi a oferta. Todas as vezes que Deus pede algo para você, Ele não quer o que está te pedindo. Ele quer você. Deus nunca cobrou uma oferta, mas a maneira que você entrega. Deus disse assim para Caim: Caim, se você proceder bem, não é certo que serás aceito. Sabe o que Deus estava falando com Caim? Cara, faz de novo. Deus estava dizendo para Caim: faz de novo. Ei, escute. Deus pode estar dizendo para mim e para você: faz de novo. A única coisa que Deus quer com você é fazer você livre. Deus, Ele já te aceitou. Deus não vai te aceitar, Ele já te aceitou. O apóstolo Paulo diz que nós vamos produzir obras. Talvez alguns vão produzir obras de ouro, outros prata, outros pedras preciosas, outros madeira, feno ou palha. Não tem a ver com aquilo que você produziu, tem tudo a ver com a maneira com a qual você entregou. Então nós não podemos de forma alguma deixar que a chama mercenária sufoque, abafe a chama missionária, porque Deus é missional. O propósito de Deus é até os confins da terra. O salmista diz assim: pede-me que te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Então pede. Deus, quando fala para Josué: aonde tu pisar a planta do pé, eu já vou dei por herança. Então comece a caminhar, comece a andar. O Espírito Santo está procurando alguém que queira ser livre. O céu não contabiliza muito. Na verdade, o céu não contabiliza se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas o céu, ele afere como eu me comporto quando estou certo e como eu me comporto quando eu estou errado. Deus não quer aferir o quanto eu errei, o quanto eu falei, a minha entrada na eternidade, ou a minha entrada na eternidade com Deus, ou o ser desprovido de uma eternidade com Deus, não está aferida, não será aferida, não será determinada por erros ou por acertos. Mas o porquê, como que eu me comporto quando acerto e quando eu me comporto quando eu estou errado. Sabe por quê? Nós temos medo de entrar naquilo que é de Deus. O novo de Deus nos traz não insegurança, mas desconforto. Quer ver um exemplo? Hoje de manhã não, logo após o almoço, nós estávamos vindo aqui para o escritório. E a minha esposa, a pastora Cris, a apóstola Cris, ela começou a contemplar. Nós estamos vivendo agora o tempo de florada dos ipês. E ela começou a ver todas as árvores secas, sem folhas, sem flores. E ela começou a observar, a evidenciar os ipês.
muito floridos. Ela falou uma frase assim: meu Deus, como que numa seca dessa, essas árvores conseguem ficar tão floridas? De supetão eu respondi assim: olha, por duas coisas. Primeiro, pela natureza. A natureza do IP qual é? Florescer no momento que ninguém está florido. No momento de seca, no momento de deserto, quem tem raiz profunda vai mudar o ambiente para outros. Então nós precisamos duas coisas. A nossa natureza, ela não pode estar embasada, amarrada, presa. Meu Deus, olha, já são quase 15 já. Oh Jesus, para o relógio aí. A nossa natureza adâmica, a teologia que é evidência, a nossa natureza é divina. Se você recebeu o Espírito Santo, meu irmão, a tua natureza não é mais adâmica, ela é divina. Você precisa fortalecer o teu espírito e se proteger da sua fraqueza. A Bíblia diz assim que quando você construir uma casa nova no terraço, construa também o parapeito, para que uma criança desavisada não venha correndo e ela caia daquela altura e morra, e o sangue não seja cobrado de você. O primeiro passo para você vencer a fraqueza não é você fortalecer ela ou diminuí-la. O primeiro passo de você vencer a fraqueza é você se proteger da sua fraqueza e comitantemente se fortalecer no espírito. Então nós não podemos trocar a chama missionária pela chama mercenária, porque os mercenários não trabalham na inocência e nem na ingenuidade do corpo da igreja, mas na sua ganância. Homens gananciosos, mulheres gananciosos, porque nós precisamos definir: eu sou um mercador do Evangelho? Eu sou um abutre do Evangelho? Ou eu fui chamado para ser dispenseiro? O que é um mercador? Você quer alguma coisa para o corpo, você tem que pagar. O que é um abutre? Um abutre espera o outro cair, o outro morrer, para se alimentar dos restos, da carniça. Você, eu, a igreja, escute, eu estou falando para a igreja de Cristo. Eu não estou falando com aventureiros nessa noite, eu estou falando com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, lapidados pelo Senhor, que estão recebendo uma clareza para esse tempo de avanço. Você não é um mercador, que quando alguém precisa de algum alimento tem que pagar. Você não é um abutre, que a desgraça, a queda, o fracasso, o escândalo do outro seja aquilo que te fortalece. Mas você tem que ser um dispenseiro. O apóstolo Paulo diz assim que nós somos dispenseiros de Cristo para a sua igreja. O que é isso? Você vai na sua dispensa e você pega algo que alguém já pagou. Jesus já pagou o preço. Então você não é um mercador, você não é um abutre, você é um dispenseiro do Evangelho. Então no momento de seca, deixa eu te falar uma coisa. No momento de seca, alguém tem que florescer, tem que mudar a paisagem do ambiente. Que loucura! Que loucura! Talvez o título da mensagem hoje é: chama missionária ou chama mercenária? Não sei, você coloca aí na legenda. Eu só quero proclamar, eu só quero decretar nessa noite. Existe uma diferença muito grande sobre renunciar, entregar e deixar. Não deixa eu esquecer de eu falar sobre isso no final, que eu quero orar sobre isso no final. Mas eu quero falar uma coisa bem interessante aqui, ó. No abrindo a Bíblia com você, Lúcifer não se perdeu, não por fazer outra coisa. Lúcifer se perdeu por querer ganhar alguma coisa com aquilo que ele foi chamado para fazer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você quer ganhar alguma coisa com aquilo que você foi chamado para fazer, eu tenho até medo de falar. Lúcifer se perdeu por querer ganhar
alguma coisa com aquilo que ele foi chamado para fazer. Lúcifer não se perdeu por fazer coisa ao contrário do que ele foi chamado para fazer. Porque o arrependimento faz eu ressarcir a pessoa lesada. O exemplo de Zaqueu. Enquanto Zaqueu não disse, hoje eu vou restituir 4 vezes mais, e a luz da Bíblia não era 4. De acordo com a lei são 7. Só que ele fez as contas, o que ele tinha dava para restituir apenas 4 vezes. Não importa o quanto você tem, desde que você se arrepende por completo. Zaqueu se arrependeu por completo. Então tudo aquilo que ele tinha, ele ressarciu com aquilo que ele tinha. Porque na ansiedade, pastor Ariel, eu crio mais exigências do que eu permito que a fé seja gerada. A ansiedade, ela cria mais exigências do que eu gero uma fé. Um dos exercícios, eu quero investir esses últimos minutos para ministrar com você. Quanto? 8 minutos. Eu quero usar esses 8 minutos, eu quero orar pela tua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não empreste o teu ouvido, muito menos o teu coração, para pessoas que não ouvem Deus. Ninguém pode te ensinar a viver se ainda não aprendeu a morrer. Só tem uma pessoa que pode te ensinar a viver: aquele que aprendeu a morrer. Por meio de Jesus Cristo, através do seu Espírito. Detalhe, quem disse isso é Paulo, mas lembra de uma coisa. Se você pensa que você é igreja e não deve ir na igreja, porque agora você é igreja, você precisa rasgar as cartas paulinas. Eu não quero me ater a isso, mas nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos agora entrar em um lugar. Eu preciso discernir algumas coisas. Você precisa parar de emprestar o teu coração, lembrando que o apóstolo Paulo diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita dentro de você, O maior interessado em roubar de você a chama missionária e colocar a chama mercenária, o diabo quer que você continue fazendo a mesma coisa que você foi chamado para fazer, mas a partir de agora você coloca um preço, você cria exigências e nunca vai gerar fé. E eu quero finalizar com 3 palavras aqui. Uma atitude não define você, mas um posicionamento define você para o resto da sua vida. Alguns homens se posicionaram e renunciaram a alguma coisa, como por exemplo, aqui esporadicamente, eu poderia dar o exemplo de Eliseu. Quando o profeta Elias vem, passa a capa sobre ele estava lavrando com 12 juntas de boi, então ele tinha uma quirela, e você conhece a história, ele faz um churrascão, ele faz uma oferta, ele faz um sacrifício, para que ele, na primeira dificuldade, ele não tenha um lugar para voltar. Então, Eliseu marcou a sua história, mudou a sua história, renunciando o que tinha. Outras pessoas vão marcar a sua vida, vão marcar a sua história, dependendo de como ele entrega. Por exemplo, Abraão marcou a sua vida, marcou a sua história, e nós somos frutos disso até hoje, quando ele resolveu entregar seu filho Isaque. Outras pessoas vão marcar as suas vidas se posicionando quando deixar. Deixar o que, pastor? Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, repito, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, querido, 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Mas 3 palavrinhas só eu quero decretar sobre a tua vida hoje. Você pode marcar a tua vida, a tua história, o teu ministério,
a tua descendência se posicionando através de uma renúncia, através de uma entrega ou através daquilo que você deixar. E eu quero orar com você sobre isso. Lembrando, nessa quinta-feira, 19h30, domingo às 19 horas, sábado no Levantando com Jesus, 9h30, e culto dos jovens do sábado. E não esqueça a próxima live na terça-feira, mais uma vez, abrindo a Bíblia com você, e eu quero orar com você. Pai, nós adoramos o Teu nome. Eu quero apresentar a vida do meu irmão e da minha irmã, que estão sendo ministrados, balizados, como eu estou sendo e como eu estou sendo ministrado, como eu estou sendo balizado com a palavra que está sendo decretada para esses dias. Nós não somos mercadores, nós não somos abutres do Evangelho, mas nós somos dispenseiros. E nós vamos marcar as nossas vidas não por atitudes, mas por posicionamentos. Aquilo que eu renuncio, aquilo que eu entrego ou aquilo que eu deixo. Nós não vamos trocar a chama missionária pela chama mercenária. Satanás não se perdeu por fazer ao contrário do que ele foi chamado para fazer, mas por querer ganhar, ter benefícios com aquilo que ele foi chamado para fazer. Por isso, nesse momento, Deus, a minha oração nessa noite é que nós não venhamos perder, em hipótese alguma, o nosso espírito voluntário. Eu determino, eu decreto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, uma vida pautada, alicerçada, balizada pelo mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo de dentre os mortos, que habita em você, que você sim é a igreja, e que você protege o corpo estando no meio do corpo. O corpo é o lugar que nós somos feridos, e o mesmo corpo que é ferido é o mesmo corpo que trabalha para curar, porque o cabeça é Cristo. Eu determino sobre a tua vida que seja extirpado de você, extirpado de nós, todo espírito de anticristo. Nós não vamos perder o espírito voluntário, porque se eu quero avançar, conquistar, estabelecer e manifestar no físico, eu preciso antes fazer isso no reino do Espírito. Eu preciso viver essa vida. Querido, querida, se você está ouvindo o Espírito Santo, se você está ouvindo o céu, você não vai precisar ter que se explicar com a terra. No direcionamento de Deus, a minha alma é inimiga. No direcionamento de Deus para a sua vida, a sua alma é inimiga. Aleluia! Se você está ouvindo o Espírito Santo, nós não temos que nos explicar com mais ninguém, mas precisamos continuar andando maduros, completamente maduros em unidade. Precisamos entrar nesse lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te pergunto, o diabo encontrou a sua fraqueza ou Deus a sua resistência? No que você está vivendo hoje, o cenário que você está vivendo hoje, o que está te parando é porque o diabo encontrou a sua fraqueza? Ou o que está te parando, ou melhor dizendo, o que está impedindo o agir pleno, numa plenitude de Deus para a sua vida, é a tua resistência. Medite em Romanos 7, mas medite mesmo. Quem vai dar destino, finalizar essa mensagem hoje no seu coração, no teu espírito, na tua vida, é o seu posicionamento em Deus, não é a ministração de um pastor. Você precisa entender, o diabo encontrou a sua fraqueza ou Deus a sua resistência. Medite muito. Romanos 7, de 15 a 25. Por favor, meu irmão, minha irmã, eleitos no nosso Abba Pai, profetas e apóstolos desses dias, o avanço com clareza da igreja, por favor, jamais troque a chama missionária pela chama mercenária. Os mercenários não trabalham, não exploram a inocência, mas se alimentam da ganância. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, resplandeça a tua face, tenha misericórdia de ti e te dê a paz,
em nome de Jesus. Deus abençoe.